Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre o que nossas vestes falam sobre nós. Você já fez essa pergunta? Eu acho que hoje nós vamos ter muito assunto para falar. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Sani Evangelista. Ela é ministra do Evangelho, ela é professora no Centro de Treinamento Bíblico Rema e também é psicóloga cristã. Sani, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Que honra! Ei, eu estou muito honrada ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Amém. A honra é minha de poder participar desse podcast que tem glorificado o nome do Senhor, né? Amém. Então, que bom. Obrigada pelo convite. Amém. Eu que agradeço. Vamos começar pela primeira pergunta e direto ao assunto, né? As pessoas devem estar aí querendo saber o que elas vão falar sobre vestes. Tem muita coisa. Sani, de que maneira as vestes que nós escolhemos, né, para usar podem comunicar quem somos para as outras pessoas, né? O que a gente também pode encontrar, que é o principal, na palavra de Deus sobre isso? Uau, Vamos então lá. Esse assunto é muito, muito importante. Às vezes a gente até pensa que falar sobre vestes é falar sobre algo superficial, né? Uhum. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê o quanto Deus ele fala sobre isso e quanto a Bíblia nos alerta, né, sobre a importância da gente ter uma boa comunicação. E com certeza, as nossas vestes, elas comunicam sobre a nossa personalidade, sobre os nossos valores, né? Sobre os nossos princípios e até mesmo sobre o nosso caráter. Uau. Né? A gente está transmitindo, na verdade, uma linguagem. Quando as pessoas olham para você, elas vão entender muita coisa a partir da maneira como você se veste. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu estava lendo, né, que essa palavra look, todo mundo fala do look. Ai, o look tal, né? Mas você sabia que a palavra look em inglês significa olha? Uau, é mesmo? Vem olhar, vem ver o que eu estou comunicando. Nossa. Então, você está literalmente dizendo para as pessoas, tem algo que eu já estou comunicando com a minha aparência, com a forma como eu me visto, como eu me comporto, né, através das minhas vestes. E você falou, né, o que a Bíblia fala sobre isso? É muito interessante. Já queria começar da gente trazendo o primeiro texto da Bíblia que fala sobre vestes. Deus foi aquele que criou as primeiras vestes. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 21, a gente vê o momento onde o Senhor ele vai fazer as vestes para Adão e Eva e cobri-los com essas vestes feitas de pele de animal. E é muito interessante, porque quando a gente vê que Adão e Eva, antes do pecado, estavam nus e não se envergonhavam por isso, mas depois que a maldade entrou no coração do homem, a gente vê que Deus vai sim fazer agora as vestes. E Deus cobre esse homem da nudez. Então, olha que coisa interessante. Hoje, a gente vê o mundo na contramão disso. Se Deus cobriu, então a gente vai fazer o quê? Descobrir. E aí você vê que a moda, muitas vezes, ela está ditando uma nudez que Deus cobriu, né? Transmitindo, né, valores que estão totalmente distorcidos a respeito daquilo que nós somos, da nossa identidade. Então, você que é uma mulher de Deus, né, você que é um homem de Deus, se lembre, Deus nos vestiu, Deus nos cobriu. Como é que eu vou descobrir aquilo que Deus cobriu? Exato. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente não percebe que eu estou dizendo muito a partir daquilo que eu estou, né, comunicando com as minhas vestes. E, às vezes, eu posso trazer uma comunicação positiva ou negativa. Essa comunicação pode tanto atrair coisas, como pode afastar coisas da minha vida. Inclusive, pessoas, né, que vão te julgar pela primeira, né, pela primeira percepção que elas vão ter da sua aparência. Né? O olhar. Pelo look. O look, a roupa, a gente pode dizer também que é uma forma de expressão, né? Porque o que eu coloco, eu estou expressando aquilo que está dentro, né? A minha intenção. Isso. Tem uma intenção, seja consciente ou não, está ali armazenada no nosso coração, né? E na nossa mente. Verdade. Exatamente. O que é que eu estou querendo mostrar para as pessoas com essa comunicação, né? Com essa expressão. Eu estou expressando o quê?
né? E uma coisa muito importante que você falou, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, né? Que fala sobre a gente ser templo do Espírito, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, tem que ter uma coerência daquilo que eu sou, da forma como eu me vejo e como eu comunico isso através das minhas vestes. Como é que eu me vejo, templo do Espírito, mas a minha comunicação a respeito das minhas vestes não mostra isso. Incrível, né? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, as vestes também. Então, as vestes também. Tem que ter coerência. Tem que ter na coerência. Sua identidade, na sua essência. Você precisa ser coerente. Amém. E às vezes as pessoas, elas ou se escondem atrás das vestes também, né? Porque às vezes querem comunicar uma coisa que elas não são. Sim, tem isso também, né? Trazendo uma comunicação errada, muitas vezes, né? Por quê? Porque tem um entendimento errado. Mulheres, por exemplo, às vezes elas nem são essas mulheres que querem atrair homens através da aparência, mas elas acabam, sem perceber, comunicando, né? Uma intenção que não é o que está no coração delas, mas as vestes estão dizendo. Então, a gente já pode entrar para a segunda pergunta, né? Qual a visão bíblica sobre usar roupas que expõem o corpo de maneira sensual? Né? Algumas, a gente está falando aqui tanto de mulheres quanto homens, pessoas no geral, que expõem o corpo, né? Não sei, mas às vezes não tem nem a consciência do que aquilo está causando, porque está na moda, porque isso é legal. Mas o que a Bíblia vai dizer sobre expor, né, o corpo de maneira sensual? Então, isso me remete de novo a Gênesis, né? Porque essa sensualidade, ela já entrou depois do homem conhecer o mal. Que se você parar para pensar, a nudez antes era pura. É verdade. Adão e Eva não tinham esse olhar malicioso, essa malícia mesmo, esse olhar com outras intenções, né? Com intenções distorcidas. Então, quando o pecado entrou no homem, a visão também distorceu. A forma do homem olhar para uma mulher, a forma da mulher olhar para o homem, isso foi distorcido. Não que o homem não fosse criado para ter atração física pela mulher, não é isso, mas a gente vê que houve uma distorção a ponto de Deus, né, eles se envergonharem porque estavam nus. Então, isso mostra que entrou uma malícia que antes não tinha. A Bíblia diz que eles se perceberam nus. Se perceberam, né? Então, Deus vai lá e cobre. Agora, veja bem, né? Essa cobertura, ela fala também de uma proteção. Sim. Essa cobertura, ela fala de um pudor. Sim. Né? Que agora a gente precisa entender que eu não posso expor para qualquer pessoa. Existe algo que Deus colocou em mim que precisa estar protegido. Com certeza. Né? Principalmente se você é uma mulher de Deus, você vai expor isso para quem? Para o seu marido. Sim. Né? O seu corpo não é para estar exposto para todo mundo, para quem quiser ver. Não é? Então, a gente vê que ali Deus começa a trazer uma mensagem também. A partir de agora, vocês precisam desenvolver essa consciência de que o corpo não foi feito para essa sensualidade. Né? Para a gente ser sensual e expandir isso. Com que intenção? A sensualidade tem um objetivo. Eu quero atrair algo para mim. Mas eu sempre falo, né, gente, que as iscas, elas são diferentes para cada tipo de peixe. Então, às vezes tem uma mulher que ela quer um homem de Deus, mas a isca que ela está usando é carnal. Sim, perfeito. Então, ela vai atrair que tipo de homem com essa linguagem? Exato. Uma mulher que se veste, né, com decotes, né, mostrando o que Deus mandou cobrir. Exato. Né? Então, ela vai acabar comunicando uma imagem de que ela não é essa mulher de Deus, né? Interessante, Sani. Até porque essa questão do corpo, ela é uma coisa externa e um casamento, ou quando uma mulher ela está procurando, né, ou quer, procurando não, quando ela quer casar, o homem quer casar, a beleza, Deus fala na Bíblia, que eu acho lindo, é a beleza no espírito, né? Isso. Uma mulher bela é uma mulher que tem o caráter de Deus nela. E aí, uma vez que ela quer mostrar essa parte externa, né, que é a carne perecível, corruptível,
vai atrair coisas, vai atrair o pecado, vai atrair a morte. Porque não existe. Eu posso falar com convicção, porque a Bíblia diz dessa forma, que pessoas que usam o corpo para atrair, né, para ter coisas... Como é que você vai atrair coisas eternas se você está usando ferramentas carnais? Exatamente. Não vai. Então, uma mulher, ela vai se expor, ou um homem, ele vai se expor, vai atrair aquilo que vai ser passageiro, porque carne é passageira, é destrutiva, é morte, né? Vão construir o quê? Nada. Exatamente. Casamento verdadeiro é o quê? É espírito e espírito. São os dois unidos ali na fonte que é Cristo. A beleza é interna, realmente. E a mulher, quando ela cobre as vestes, ela faz, eu creio assim, faz o homem olhar para ela querendo descobrir o que ela tem por dentro. Porque é isso que é belo. Exatamente. Né? E é triste, muitas mulheres, elas não conseguem, às vezes, ter consciência, né? E a gente também aqui está falando com todo amor, porque às vezes não tem uma consciência, não tem um entendimento do que aquilo ali está causando, né? Porque quer chamar a atenção com um decote, com uma saia curta. O que será? O que será, né, que essas mulheres estão atraindo verdadeiramente? A gente precisa falar sobre isso, porque Deus, ele quer o melhor. Então, e aí, isso que você está falando é muito importante. Por quê? Se eu estou querendo atrair através do meu corpo, eu estou mostrando que isso é o que eu tenho de melhor para oferecer. É verdade. Né? E aí isso mostra também uma pessoa insegura e que não sabe reconhecer o seu valor. O seu valor não está no seu corpo. É isso que Pedro ele diz, que o adorno da mulher não seja o exterior. Simplesmente, isso não quer dizer que você não vai se cuidar, nós nos cuidamos, né? Não quer dizer que você não vai... né, você melhorar, né, aquilo que você acha que pode ser melhorado no seu corpo, a gente não está falando disso. Mas que não seja isso a sua principal beleza, mas o interior, né? Um coração manso, humilde diante do Senhor, né? E que você realmente tenha isso como a sua principal beleza, seu principal foco. E aí sim, você vai estar comunicando a sua identidade, quem você é em Cristo. O seu valor, né, tem que estar naquilo que você é. Amém. E não naquilo que você possui. A Bíblia diz, né, que vã é a beleza, vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, essa será engrandecida, essa será reconhecida. Então, o seu interior, né, a sua beleza, ela vai extravasar para fora. Com certeza. A Bíblia fala isso, né, que um coração alegre aformoseia o rosto, né? Aquilo que está dentro vai sair. Mas precisa ser esse o seu principal foco, né? Porque se uma mulher de Deus, ela está querendo, né, comunicar que ela é uma mulher de Deus, ela tem que ter esse cuidado de como eu estou comunicando através das minhas vestes. A Bíblia fala muito sobre vestes, gente. Quando a gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, eu estava meditando sobre isso, né? Deus se preocupou com as vestes dos sacerdotes. Eles não vestiam qualquer coisa, né? Deus, inclusive, eram vestes adornadas, né? Você vai ver que tinham pedras preciosas naquelas vestes, que comunicavam também a grandeza de Deus sobre a vida daqueles sacerdotes. Afinal de contas, eles são representantes. Eles eram no Antigo Testamento e nós sabemos que no Novo, Jesus fez cada um de nós reis e sacerdotes. Então, hoje, nós também, como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, representamos o nosso Deus. Então, qual é a imagem que eu estou representando do Senhor? Eu não estou falando, gente, que todo mundo vai ter o mesmo gosto, né? A gente está falando sobre moda, a gente não está falando sobre dizer que você tem que andar de gravata e terno, né? Não, a gente entende a individualidade de cada um. Mas a gente precisa entender, eu estou comunicando a partir da maneira como eu me visto. Se eu me visto também muito relaxado, se eu não me cuido, né? Assim, vamos colocar, né? Eu ando todo amassado, né? Com a roupa, camisa amassada, calça amassada. Você também está comunicando, né? Que você é uma pessoa desleixada. Se você não cuida da sua aparência, provavelmente você também não cuida da sua higiene pessoal, talvez você também não cuide da sua casa. Então, você vai estar comunicando. Aquilo que está dentro aquilo e que precisa você ser tratado, né? Aquilo que você é. Você é. E é interessante a gente falar sobre esse tema, porque acho que todo mundo está assistindo deve estar fazendo uma avaliação sobre o que usa, né? Você mesmo falando agora, me veio à memória
como eu me vestia no passado, quando eu não tinha Cristo na minha vida. E eu posso falar por mim, amém? Porque é o meu testemunho, é o que eu vivi. Eu simplesmente colocava roupas que chamavam atenção, porque eu queria que as pessoas me vissem. Eu queria que as pessoas enxergassem Débora. E eu estava fazendo isso porque existia uma carência dentro de mim. Por quê? Porque hoje eu não necessito mais disso. O Senhor me viu. Jesus me viu. Jesus me ama. Então, quando eu entendo isso, e aí também entendo que o meu corpo é dele, porque nós somos corpo de Cristo. Quando eu entendo isso, eu quero preservar. Você falou aí que nós não estamos aqui, né, falando do estilo, nós estamos falando da preservação daquilo que é de Deus. Ora, Ele nos deu um corpo, eu preciso cuidar. Então, hoje eu me visto, às vezes eu saio, tá um calor, que aqui às vezes faz um calor, viu? E aí, mesmo assim, eu me sinto bem em me cobrir, porque eu não quero mais ser aquela Débora que chamava a atenção das pessoas pela minha carne. O que eu estava construindo na minha vida, nada. Aquilo só estava mostrando o quão vazia eu estava. Então, hoje eu vejo que o amor de Deus me alcançou. E porque esse amor me alcançou, existe uma validação de Deus na minha vida. Um valor que está dentro de mim. E eu não preciso expor meu corpo. O meu corpo é dele. Eu quero guardar para ele. Então, isso é lindo de se entender, não é, Sânia? É lindo. E é exatamente esse... Eu quero até pegar um gancho do que você falou. Você queria que as pessoas te vissem. Lembra do look? Olha, você quer ser visto. Agora, como você quer ser visto? Você estava querendo ser vista pela sua carne, pelo seu corpo. Uma mulher de Deus, como você quer ser vista? Porque, às vezes, depois não adianta você ficar triste ou, né, as pessoas não me valorizam. Mas você está se valorizando através daquilo que você está comunicando. Pense no que você está comunicando. Porque, às vezes, a desvalorização está vindo de você mesmo. Exato. Você não se valoriza na maneira como você se apresenta para as pessoas. É verdade. Porque aquele primeiro olhar, né? Assim, a gente sempre fala que nunca você vai ter a chance para uma segunda boa impressão. Sempre vai ser a primeira. Né? Se você não tiver uma primeira boa impressão, talvez você não tenha uma segunda oportunidade. Então, isso... quando você vai sair de casa, você tem que pensar, gente, eu estou comunicando através da maneira como eu estou. Né? Então, o que eu quero comunicar? Isso é importante? Né? O que é que eu estou expressando? Então, depois eu não posso reclamar que as pessoas vão ter uma visão de mim que talvez não esteja coerente com a maneira como eu estou me comunicando. Como você quer ser visto? Né? Então, isso é muito importante. Comece pelas suas vestes. Né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, né, quando o pastor de ovelhas ele tinha uma veste apropriada. Os reis tinham vestes apropriadas, né? Os príncipes tinham vestes apropriadas. Por quê? Porque eles estavam querendo ser respeitados através daquilo que eles representavam. Então, as vestes diziam, olha, eu sou um príncipe, eu sou um rei, né? É verdade. Eu sou um pastor de ovelha, né? Então, isso continua, gente. Até hoje, né? Isso Olha, continua. Sani, você parece uma ministra. Você é uma ministra. Eu sou uma ministra. Eu digo assim, para quem não te conhece, quando olha e não te conhece, a sua roupa vai trazer uma impressão para aquela pessoa que não te conhece, né? Vai mostrar que você é modesta, decente, que você preserva seu corpo. Vai olhar também que você se cuida, possivelmente a sua casa também é organizada. Então, tudo isso está comunicando antes de você abrir a sua boca. Muito mais, né? Na psicologia, aproveitando aqui para falar um pouquinho, né? A gente fala da linguagem corporal, né? Como a linguagem, como o corpo fala, né? Então, assim, essa linguagem corporal, ela envolve não só a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, né? Através, né, das minhas palavras, mas aquela expressão que não precisa de palavra, né? É verdade. Você está comunicando coisas através do seu comportamento. E as vestes estão envolvidas nisso, né? E uma coisa importante que também você falou, essa questão da valorização, que você disse assim, eu era muito insegura. Exato. Então, a maneira que eu tinha, a parte de mim que me dava segurança era meu corpo, porque eu me acho bonita. Então, eu vou mostrar.
para dizer assim, olha, tá vendo? Eu sou poderosa, né? E a gente vê esse empoderamento, né, de uma forma muito distorcida no mundo. Porque a gente vê as mulheres se empoderando no corpo, achando que vão segurar um homem ou, né, um marido, ou sei lá, vão atrair pessoas através desse poder físico. É verdade. Né? Só que esse é um engano. É um engano. Como você disse, você era carente. Total. Carente de quê? Carente de identidade, principalmente. Exatamente. Quando você sabe quem você é, você vai conseguir muito mais ser coerente na forma como você vai expressar essa identidade. E aí, eu sabendo quem eu sou, tem coisas que não vão caber a mim. Por exemplo, tem coisas que eu vou dizer assim, não tem como, eu nunca vou usar isso. Porque isso não tem nada a ver comigo, não combina. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então, tem coisas que eu vou dizer, não, isso aqui não combina comigo. Porque eu sei quem eu sou uma mulher de Deus. Então, como é que uma mulher de Deus vai se vestir dessa forma, vai, né, se portar dessa forma? E é engraçado porque, assim, aproveito para dar esse recado, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas na igreja, isso às vezes me choca bastante, né? Algumas mulheres com vestidos assim, o corpo marcando todo o corpo, sim, né? Toda a silhueta, aquela roupa apertada. E aí a pessoa se levanta para ir levar a oferta lá na frente, né? E assim, a gente vê às vezes os pastores, coitados, baixando a cabeça, os homens baixando a cabeça. Por quê? Porque, gente, homem continua sendo homem, né? Porque é o homem de Deus, carne continua sendo né? Carne, né? E muitas vezes a gente vê mulheres sendo instrumentos de tentação, né? Na vida de homens de Deus. Justamente por isso. Porque não estão sendo coerentes, né? Com aquilo que elas carregam e com a maneira como elas estão carregando a própria presença de Deus dentro delas, né? É verdade. Além de estarmos na igreja, precisamos representar Jesus e acaba que, né, precisa ser corrigido isso dentro das igrejas, claro, com amor, né? Sempre com amor. Sim, trazendo o verdadeiro sentido do porquê isso, né? É uma preservação para você mesmo. E a gente tem que falar sobre isso, porque tem gente que fala que, assim, é porque amor, você não pode estar falando isso, que você vai estar... Não, a verdade, ela precisa ser dita. Isso. Para que as pessoas possam ser corrigidas. Que amor é esse que não corrige? Que amor é esse que não fala a verdade? Isso. A verdade fala. Ela vai falar para que pessoas entendam. Como eu queria que naquela minha época eu tivesse escutado um podcast desse. Porque eu não tinha entendimento, porque eu estava cega. Isso. Satanás me cegou. Ele me cegou, me trazendo a ideia que eu era poderosa na carne. Tudo que eu colhi era engano, porque passava os dias, eu me entristecia, porque não é do Espírito. O Espírito é vida, traz a vida. E a carne traz a morte. Isso. Então, eu colhia exatamente... É vazio, né? É vazio. É vazio. E é interessante também, Débora, algo que você falou, essa questão da gente entender, né, o que mudou em nós quando a gente aceitou Jesus. A nossa essência mudou, né? Nós nascemos de novo. Nosso espírito foi recriado. Novas vestes. Novas vestes. Eu queria até aproveitar para ler um texto aqui, que está lá em Gênesis capítulo 35. Eu achei esse texto bem interessante, porque a gente pensa assim, tem muita gente que fala, não tem nada a ver, isso é religiosidade, ficar falando de roupa, isso é besteira, né? Qual é o problema eu usar um decote? É bonito, o que é bonito tem que se mostrar. Você já ouviu isso? Com certeza já ouvi, né? Esse argumento. Você tem que ser você tem que ser poderosa, né? E, gente... O diabo engana muito as pessoas com esse tipo de mentalidade. Como você falou, é puro engano, é ilusão. Olha só o que a Bíblia fala lá em Gênesis 35. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes.
Uau, nunca tinha visto isso aí. Então, olha que coisa interessante. Mudai as vossas vestes. Lança fora os deuses estranhos. Lance fora a mentalidade mundana que você tinha, né? Quando você veio para Cristo. Quando Deus falou, você vai fazer um altar, você vai adorar aquele que te livrou, aquele que te salvou. E a primeira coisa que Jacó vai dizer, vamos nos purificar antes de levantar esse altar e vamos mudar as nossas vestes. Uau. Então, quando você nasce de novo, as suas vestes também têm que ser mudadas. Amém, amém. Tem coisas que não dá mais para Não você continuar carregando. É como os ídolos velhos, os deuses antigos. Aquela velha mentalidade que antes você endeusava, Uhum. né? Que às vezes eu até falo, o feminismo muitas vezes está impregnado na vida de muitas mulheres dentro da igreja, né? E elas precisam abrir mão disso. Lance fora, se purifique. Se purifique. Purifique a sua mentalidade. Purifique a sua maneira de você se ver. Isso vai refletir na maneira como você se veste. Vai. Mude as suas vestes. Tem que mudar. Que lindo. Veio aqui uma imagem na minha mente. Deus, Ele quer cobrir essas mulheres. Isso. Porque, imagina, uma mulher, ela tá com uma roupa muito curta, né? Chamando a atenção. E qual é a vontade de Deus? O que Jesus faria? Com certeza, ele pegaria uma capa daquela época e cobriria essa mulher. Não faça isso com o seu corpo, porque ele é meu templo. Essa é a vontade de Deus. Porque, assim como ele fez em Gênesis, nos cobriu, Deus, ele continua querendo fazer o mesmo. Mas, realmente, para isso, a gente precisa entender o seu amor. Sabe? É um pai que está cobrindo uma filha. Filha, cobre o teu corpo. Porque o que você está atraindo vai ser morte para a sua vida. Não existe nenhuma mulher que... Ai, não, eu vivo do meu corpo, da sensualidade. Não é vida. Nunca vai ser vida. Vai ser usada, né? Vai ser usada, exatamente. Como um objeto. E não é isso que Deus quer para você. Na verdade, a gente... você falando aí, me veio à memória, né? A Amém. História da moda. Se você for ler um pouco sobre isso, você vai ver que de um tempo para cá, a moda tem sido intencional. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente falar. Sim. Porque intencional em que sentido? Em comunicar uma ideologia. E se você for observar, tem até um texto, gente, que fala... Olha só, Deuteronômio capítulo 22. Eu vou falar isso para você entender a seriedade que, assim como Deus nos fala sobre vestes, o diabo também sabe. Uhum. Como que ele pode atingir a identidade de alguém através disso? Das roupas. Das roupas. Meu Deus. Então, a intenção do diabo é o quê? É distorcer a sua identidade para que você não se veja como você é. Para que você não se encontre na sua verdadeira essência, que você é o templo do Espírito Santo. Amém. Que você é a imagem e semelhança de Deus. Então, o Satanás, ele usa de tudo, as vestes inclusive. Então, por exemplo, a moda ela começou a ser intencional para bagunçar a identidade. Vamos fazer homem se vestir cada vez mais feminino. E vamos fazer as mulheres ficarem também misturadas, meu feminino, meu masculino. E você começa a perceber, por exemplo, isso eu já li a respeito, né? Ouvi a respeito, que a moda, o que eles falaram? Se Deus mandou cobrir, nós vamos descobrir. É o contrário. Porque a intenção é essa. Então, você sabia que essa foi a origem da calça folgada, pantalona com cropped? A folgada, trazendo uma forma mais masculina. Uhum. E o descobrir a barriga. Para expor aquilo que Deus falou para cobrir. Uau. Então, a própria moda está trazendo para você uma ideia, uma filosofia de vida. E, gente, não é à toa que o diabo faz isso. Porque quando você começa a bagunçar até a sua maneira de vestir,
E eu vou aproveitar para falar para os homens. Sim. Né? Porque a gente está focando muito nas mulheres, porque a gente sabe que isso é uma coisa que pega muito para as mulheres. Sim. Mas existem homens aderindo a algumas coisas, gente. Olha, desculpa, né? Não estou aqui para falar de moda. Mas não é tá isso. Aqui para falar a verdade, pode falar. Mas, por exemplo, homens usarem calças apertadas, como calças leg, né? Coladinha na perna. Gente, não combina. Qual a intenção? Né? Aquilo ali não é... Visualmente, aquilo não é legal. Não está comunicando algo bom. Tem homem que meu Deus do céu, tá usando aquelas roupas que não dá... Né? Nem para respirar direito, a calça apertada, blusa, né? Então, assim, isso comunica algo. É um homem afeminado, sim, usando roupas de mulher. Sim. E olha que a Bíblia fala sobre isso, Débora. Por isso que eu falo para vocês, isso não é um assunto superficial. Estou vendo. Pode parecer que é, mas não é. Não é. Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 22. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Uau, já tinha Deuteronômio isso. Então, já estava escrito na lei. Por que Deus escreveu isso? Porque, com certeza, Satanás já estava investindo nessa área. Sim. Lá atrás, isso já existia. Uhum. O homem ficando afeminado, muitas vezes, e a mulher se masculinizando, perdendo a essência. E diante de todos esses looks, né, da moda, né, que o mundo vende, e nós não estamos seguindo o mundo, mas estamos na contramão dele, traz a imoralidade sexual, né? Traz a depravação, né? Quanto mais mostra, mais é sensual, mais é legal para o mundo, né? E aí você vê os valores totalmente sendo invertidos. Não há construção nisso, não há edificação nisso. Se a gente parar para pensar, essa coisa de, eu visto o que eu quiser, e aí vem a tal da libertinagem, eu fico pensando, como assim você abre a sua boca para dizer, eu faço o que eu quiser, eu visto o que eu quiser. O corpo é meu. O corpo é seu, certo. Mas a única coisa que eu quero chamar a atenção para você é o que isso está trazendo para você? Porque essa libertinagem tem um preço. A liberdade em Cristo, ela é a verdadeira liberdade. Lá nós somos livres do pecado. Mas a libertinagem, essa liberdade, né? Porque eles pegam a palavra liberdade. Satanás pega a palavra liberdade e distorce. Não, porque eu visto o que eu quiser. Você veste o que você quiser. E você vai colher aquilo que você está fazendo. E outra, além de você colher, né? Porque você vai estar comunicando, então você vai estar semeando uma mensagem e aquilo vai trazer uma colheita para a sua vida, né? Mas além disso, você também pode afetar até mesmo a sua consciência de quem você é em Deus e o seu relacionamento com Ele. Imagina, né? A gente às vezes vê isso na igreja, né? Às vezes as meninas querendo colocar o cropped, por exemplo. Sim. Que aparece a barriga. Porque está na moda. Mas você sabe que essa moda foi influenciada por Satanás para afrontar Deus? Você quer afrontar Deus? Você quer fazer algo que foi criado intencionalmente para ferir o Senhor? E que vai machucar você mesma, né? Então, é isso que eu falo, gente. O diabo, ele utiliza de todas as formas para distanciar o homem de Deus. Até nessas pequenas, que parecem pequenas coisas, mas na verdade não é, né? Porque isso é uma construção. A partir do momento que você começa a aderir a alguns tipos de peças de roupa, aquilo vai construindo você também. Uma mulher que começa... Né? Eu vou contar um exemplo, né? De uma jovem que foi procurar um aconselhamento comigo na igreja. E ela estava extremamente confusa na sua identidade. Ela não sabia se era menino ou se era menina. E ela estava, né, naquela confusão. E ali Deus me usou poderosamente para falar com aquela menina. Ela literalmente estava desviada, né? A mãe me pediu esse socorro.
E quando eu comecei a conversar, o Senhor foi me trazendo a origem daquilo tudo, né? De onde tinha começado toda aquela distorção. E a própria forma como ela estava se comunicando. Ela estava com a calça, com uma camiseta larga, bem folgadona. Uma calça toda largada também, sim, né? Aí com aquele rímel puxado aqui preto, né? No rosto. Era meio feminino, meio masculino. Né? Aquela coisa bem distorcida mesmo. E à medida que eu fui conversando com ela e mostrando, e o Senhor foi me mostrando aonde a identidade dela tinha sido ferida. E ali o Senhor foi restaurando a vida daquela menina. Recentemente a mãe me procurou e falou: Sani, a minha filha, desde aquele dia, foi o único aconselhamento. Desde aquele dia, ela mudou as vestes. Agora ela ora. Todos os dias, às vezes, meia-noite, eu estou passando no quarto dela, ela está orando, buscando ao Senhor. Ela está completamente comprometida na igreja. Não tem mais aqueles pensamentos de que ela sabe que agora ela é uma mulher. Então, eu vejo assim, era uma confusão. O inimigo utilizando de situações que ela viveu, sim, palavras, para trazer essa confusão. Então, a primeira coisa que mudou, quando mudou dentro, foi fora. Uau, perfeito. A forma como ela começou a se vestir depois daquilo. Perfeito. Uma princesa. Uma princesa, do jeito que Deus fez. Do jeito que Deus fez, né? Se amando, se cuidando, feliz, se valorizando, externalizando isso através da maneira como ela está se vestindo hoje. Uau, né? E você foi um instrumento de Deus para ser cura, para restaurar, para perceber isso. Olha, pelas vestes, o Senhor falou com você, comunicou o que estava acontecendo. Uhum. Porque realmente, o que a gente está externando pela boca, pelas vestes, pela forma que a gente faz as coisas, está dizendo o que está dentro. Uhum. Né? E a gente precisa trazer essa reflexão para nós, para você que está escutando esse podcast, fazer uma reflexão. Bom, eu estou usando minhas roupas. Por que eu uso essas roupas? Uhum. Por que eu uso essas vestes? Por quê? E algo que me veio quando você estava falando aí é, para as pessoas que já têm o Espírito Santo, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque nós queremos agradar, às vezes, né? Em algumas situações, os homens, e deixamos de agradar aquele que é o autor de todas as coisas, entristecendo o Espírito Santo. Nossa, só de lembrar de como eu me vestia, eu hoje, Débora, já fico triste, porque eu sabia que eu estava entristecendo o Espírito Santo. E isso hoje, né, para mim hoje, que tenho o entendimento de que é meu Pai, de que Ele cuida de mim, de que Ele me preserva, me protege, me deu a vida eterna, é doloroso pensar nisso. Então, é doloroso também ver que algumas pessoas estão andando dessa forma e que não vão construir uma vida plena, não vão deixar um legado para a eternidade porque estão realmente vivendo pela carne. Se desconstruindo. Deixando que a moda desconstrua você, deixando que o que o mundo dita desconstrua aquilo que Deus está construindo em você. E uma coisa que você falou muito interessante, uma dica, né? Envolva o Espírito Santo. Você não é templo? Amém. Envolva o Espírito Santo. Quantas vezes, né? Eu fiquei na frente do espelho, eu olhei e falei: Senhor, tá legal essa roupa? Isso tá comunicando algo bom, né? Uhum. E já teve vezes que o Espírito me incomodou em falar: não, filha, não tá legal. Né? É lindo. Então é muito lindo você ver o cuidado de Deus. E isso vai aumentar, inclusive, a manifestação da presença dele na sua vida. Eu tenho um outro texto para ler para vocês, porque eu estava buscando realmente do Senhor, né? Amém. Algumas coisas para trazer dentro desse tema. Até foi algo muito bom, porque quando Débora falou: Sandra, você pode falar sobre esse assunto? É a primeira vez que eu falo sobre isso. Amém, né? Não era o meu tema, assim, de que uma coisa que eu prego, ensino, mas eu achei tão interessante, porque me fez ir atrás, buscar, ler sobre isso. E eu falei: meu Deus, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Amém. Porque às vezes a gente é tão espiritual nas coisas e esquece que essas coisas naturais, elas afetam as coisas espirituais. E revelam, né? E revelam. Jesus, ele ensinava muito através de coisas naturais,
né? As coisas espirituais. Aham. Então, gente, essas coisas mudam, podem afetar a sua vida, trazer rompimentos, trazer crescimento, né? Inclusive, eu quero aproveitar para falar sobre isso. Às vezes, você é alguém que está com autoestima tão baixa e você não se cuida, você não se preocupa com as suas vestes, né? Comece a fazer o caminho inverso. Comece a se cuidar e você vai ver que isso vai afetar a sua autoestima. Aham. À medida que você começa a se gostar, vou comprar uma roupa nova, vou ficar mais elegante, mais arrumada, mais bonita, isso vai afetar também a maneira como você se sente a respeito de você mesma. E é uma coisa que vai puxar. Nós somos espírito, alma e corpo, gente. Uma dimensão afeta a outra. Exatamente. Né? E todo pai gosta de ver seus filhos arrumados. É. Limpos, felizes. Eu lembro de um exemplo, né, que eu escutei uma vez que eu achei bem interessante. A pessoa falando sobre esse assunto na igreja, ela disse assim, se entrasse uma criança aqui agora na igreja, suja, com a camisa rasgada, com o short rasgado, com o pé no chão, né, o pé todo sujo, você ia olhar para essa criança e achar que ela está sendo bem cuidada? A primeira coisa que você ia pensar, quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Exato. Né, que está solto, largado. Você ia ver uma pessoa que não está sendo cuidada. Agora, quando entra um menino, tomado banho, com o cabelinho arrumadinho, a camisa por dentro, né? Todo, né, com tênis, de meinha ali, todo arrumadinho. Todo mundo vai olhar e vai ver, esse menino está sendo cuidado, esse menino está sendo amado. Isso. Então, os pais daquela criança é que vão ser vistos pela maneira como aquela criança está. E aí nós... Então, alguém pode olhar para você e falar, quem é o pai dessa menina? Uau, o pai dela é Deus. Deus está sendo glorificado através da maneira como ela se comporta e como ela se veste. Uau, o Senhor já falou isso para mim em alguns lugares que eu vou. E aí, obviamente, existem várias pessoas, elas se vestem de várias formas, aí algumas pessoas se vestem ali mais, né, expondo mais o corpo. E aí, na hora que eu chego, né, bem composta sempre, e o Espírito Santo falou, você está em silêncio, mas as suas vestes estão pregando o evangelho. Exatamente. É incrível, as nossas atitudes, até a nossa forma de vestir, tá mostrando o Pai para as pessoas. Então, e olha que coisa linda que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? De você, muitas vezes, gente, a gente se enche do Espírito, né? Mas sem a gente perceber, a gente se esvazia por rachaduras. Não adianta você se encher, mas não fechar as brechas. Vai vazar, né? E às vezes a sua maneira, né? A sua intenção na hora que você, como nós falamos no início, qual é a intenção quando eu me visto sensual? Você precisa atrair os olhos de todos os homens ou você só vai atrair os olhos do homem que Deus deu a você para que você tivesse, né? Então, qual é a intenção? Atrair os homens que já têm compromisso com outras mulheres? O que está acontecendo então, por a dentro sua intenção pode ser uma rachadura. Uau. Que vai vazar a unção na sua vida. Uau. Cuidado com as rachaduras. Cuidado com as rachaduras. Não adianta, às vezes, você está falando, nossa, mas eu oro tanto. Eu oro em línguas, eu medito na palavra, eu confesso. Mas eu não consigo perceber a presença, eu não consigo sentir o Senhor comigo. Gente, está vazando em algum lugar. Será que não é nas suas intenções? Será que não é na motivação pelo qual você está fazendo? Porque Deus está vendo a sua motivação. Deus está vendo o seu coração. Com certeza. Então, a gente mesmo precisa se avaliar nisso. E o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, ele fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Uau, glória a Deus. Então, se as suas vestes forem alvas, limpas, né? No sentido mesmo de a sua intenção, né, estar sendo purificada.
as suas motivações estarem sendo purificadas, o óleo não vai faltar sobre a sua cabeça. A alegria. A unção vai estar presente, né? O óleo fala da unção do Espírito. O óleo fala dessa presença do Senhor aumentando, né? A manifestação da presença dele na sua vida. Amém. Então, te empoderando, te capacitando. O óleo fala desse empoderamento. A unção fala desse empoderamento. E tem tudo a ver, né? As suas vestes alvas, né? Sua maneira de você se vestir seja cada vez mais pura, seja cada vez mais santa, reflita o caráter de Deus, né? Que você venha manifestar, expressar quem Deus é. Amém. A santificação. A santificação. Você falando aí e me vê essa palavra, a santificação. Deus é santo. Ele é santo. E a vontade dele é que nós nos santifiquemos. E quando a gente entende que esse nosso processo de santificação, né, que está nas roupas, está em diversas áreas de nossa vida, vai nos levar para um lugar que nada nesse mundo, nenhum lugar, nada vai trazer isso. Somente aquilo que é do Senhor. Porque como Ele é santo e nós estamos nos santificando, ou seja, nos aproximando daquilo que é a vontade dEle, nós vamos experimentar aquilo que provém dEle, que é o céu em nós. Exato. E aí, é incrível, não tem como a gente não fazer essa comparação. É algo tão elevado e sublime as coisas do Senhor em nossa vida, o quanto Ele quer que a gente acesse essa santificação nele, que é totalmente diferente da podridão do mundo. Totalmente. Deus, Ele quer nos lavar. Sabe, uma vez eu fiz até uma analogia simples. Deus, Ele tem uma casa. Essa casa é limpa, ouro, tudo lindo, tudo lindo e limpo. E você vai entrar nessa casa. Ele está te convidando para entrar nessa casa. Mas você está sujo. Você não pode entrar? Você pode entrar. Você quer se lavar? Então, o Senhor vai te lavar. Porque o sangue de Jesus é poderoso para fazer isso. E o Senhor, Ele quer nos lavar, nos purificar, nos dar essas vestes novas, para que a gente entenda o que é a felicidade que o mundo inteiro está correndo atrás. Hoje em dia, todo mundo vendendo isso, vendendo aquilo. Ei, é Cristo. É Ele. É somente no Senhor que nós vamos encontrar isso. É tão claro para a gente hoje que a gente precisa, né, Sani? Falar isso para as pessoas. Para que o entendimento chegue. Eu falo que a gente chegou num ponto que o óbvio precisa ser dito. Não existe mais óbvio. Porque a cegueira está muito grande, né? Então, infelizmente, aquilo que seria óbvio para a gente dizer, né, que as mulheres, os homens de Deus, eles devem se comportar e se vestir e comunicar essa mensagem. E, na verdade, nós é que precisamos estar influenciando o mundo com essas coisas. Sim. E não o mundo influenciando a gente. Na verdade, gente, quando Deus deu a autoridade, o governo para o homem, desde o início, a gente vê que o homem, ele foi colocado aqui em aliança com Deus, né? Para governar junto com o Senhor. O desgoverno, esse governo corrompido, que fala de influência, porque quando a gente fala de governo, nós estamos falando de influência. Essa influência corrompida é a consequência de um distanciamento do Senhor, de uma separação. Então, quando nós nos unimos a Ele novamente numa aliança, a gente precisa restaurar isso. Eu preciso influenciar a partir do meu relacionamento com Deus. Então, eu estou aqui para influenciar o mundo, porque sou eu que tenho o relacionamento com Deus de novo. Uhum. Não é o mundo que está na contramão de Deus me influenciando. E nós precisamos entender que esse poder Deus deu para nós. Quem é o homem que deve governar? Aquele que tem aliança. Uau! Você está entendendo? Uhum. Não é o homem desaliançado. Deus não deu essa terra para isso. Tanto é que a Bíblia é clara quando diz que a descendência dos malignos jamais vai subsistir. Vai chegar a hora que eles serão tirados daqui. Quem vai ficar aqui? Quem vai governar na terra? Aqueles que estão em Cristo. Uau! Então, na verdade, a terra foi dada para os filhos, para o povo da aliança. Vai chegar a hora que quando Jesus vier governar,
Aqueles que não tiverem aliança vão ser tirados. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que nós estamos aqui como igreja e é a gente que deveria estar ditando as coisas. Isso. A gente que deveria estar ditando a moda, sendo referência. Amém. O Representantes, mundo né? precisa de referências. Precisa. Né? E nós que somos mulheres e homens de Deus precisamos nos levantar como referência em tudo. Então esse é um cuidado a mais que eu e você temos. Se você é um ministro, se você é uma ministra, você está influenciando pessoas com as suas vestes. Se uma pessoa chega, e eu, vamos dizer, professora do Rema, né? Chego para dar aula no Rema, toda sensual. Né, com um vestido colado, tudo aparecendo, marcando todas as coisas, a pessoa vai lá e falar, se ela é professora do Rema e ela está se vestindo assim, então eu também posso. É. As pessoas pensam assim, por quê? Porque elas estão buscando referências. Uau. Ah, é a mulher de Deus, é o homem de Deus. Se o homem de Deus faz, se a mulher de Deus faz, então eu também posso fazer. Exato. Então você tem uma responsabilidade de influenciar. E que a gente possa influenciar trazendo a comunicação correta. Vamos influenciar essa geração, gente. Esses Amém. jovens. Ei, você não precisa, menina, estar se expondo como uma mercadoria. Não é isso. Seu valor não está nisso. Seu valor tem que estar no seu interior. E você vai ser louvada, desejada por temer ao Senhor. Sabe uma coisa interessante que eu quero abrir um parêntese? Que o Espírito Santo está me lembrando aqui agora, na época do Rei Assuero, né, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, e ele tinha a rainha que ali o desonrou, Vasti, e foi levantado, né, para ter uma nova rainha, para assumir naquele local. Então, ele era um gentil, ele era o rei da Babilônia naquele tempo. E Esté estava ali como uma judia, ela não era daquele reino, ela estava ali junto com o povo que tinha sido levado cativo para aquele lugar, e abriu aquela oportunidade para o rei escolher uma nova rainha. E muitas mulheres foram colocadas ali. Mas a história conta que Esté foi escolhida pelo rei. Não era pela beleza dela. Todas foram embelezadas. Todas eram bonitas. Mas a história conta que, na verdade, ela nem era tão bonita assim. Qual foi a beleza que destacou? O temor do Senhor que Esté tinha no coração. Destacou Esté. Glória a Deus. A sabedoria, a honra que ela sabia dar, né, ao seu tio que a criou. Os princípios de Deus na vida dela. Isso é valoroso. Destacou ela. E fez o rei olhar para ela de um jeito diferente de todas as demais. Então, você, mulher de Deus, Deus pode trazer o rei para você, né? Mas, se os princípios estiverem em você. Isso. É isso que vai fazer Deus te colocar diante do homem de Deus. Às vezes eu já preguei isso para os jovens, né? Na igreja algumas vezes. Falei, você está querendo o homem de Deus, você está querendo uma mulher de Deus, mas você é esse homem, você é essa mulher. Isso. Como é que Deus vai te entregar para uma pessoa se você não for essa pessoa? Deus, ele não vai entregar um homem de Deus para uma mulher que não tem compromisso com o Senhor. Até porque ele não vai ver a beleza no espírito dela, né? Além dele não ver, Deus não vai fazer isso com o próprio filho dele, né? Exatamente. Que vai atrasar as coisas, vai dificultar as coisas, né? Os propósitos Os maiores. propósitos do Senhor na vida dele. Exatamente. Vai atrapalhar uma pessoa que não está na mesma visão, uma pessoa que não tem o mesmo, né, objetivo de buscar o Senhor e obedecer a Deus, né? Amém. E pra gente, né, que eu acho que a gente já tá perto de finalizar, gente. Ai, já? Já passou 1 hora, né? Eu quero trazer aqui algo maravilhoso que o Espírito Santo me lembrou agora, que está lá em Apocalipse 19. A partir do verso 7. Diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então veja que aqui de novo Deus está falando das vestes conectadas com o caráter. O linho finíssimo representa os atos de justiça.
a esposa a si mesmo se ataviou. Então, está falando dessa beleza que Deus está dizendo. Um linho finíssimo. Até no céu a gente vai ter linho finíssimo, né? Não vai ser qualquer vestes, É verdade. né? A gente vai ter vestes resplandecentes e puras. Mas essas vestes representam a justiça, a retidão, a integridade. Então, que você seja íntegro na sua maneira de vestir, que você seja íntegro, inteiro. Íntegro está falando de uma coerência, gente. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que somos, com aquilo que nós representamos e com a maneira como nós representamos. Isso. Jesus veio revelar o Pai. Isso. Então, em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Nós precisamos revelar o Pai. Em tudo. Em tudo. Inclusive na maneira que você se veste, você vai revelar Deus. E é muito interessante que você não vai para um casamento de qualquer jeito. Uhum. Né? Aqui a gente está falando das bodas, do casamento de Jesus com a igreja. E essa igreja que vai estar casando aqui, ela se ataviou. Ou seja, ela se adornou com o verdadeiro adorno, né? Então, lógico que esse adorno, ele é interior, mas ele reflete no exterior. Não tem como a gente anular, né? Não. Uma coisa da outra. Não. É interessante esse texto, porque ele sim. vai falar do linho finíssimo Forte. e puro, que fala de linho, até hoje, vestes, né, elegantes, vamos colocar assim, né? Uhum. Que fala e comunica uma grandeza, né? Uhum. Comunica essa questão da excelência, né? Uhum. E está conectada da pureza e está conectada com os atos de justiça. Ou seja, está conectada com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Os atos de justiça aqui está falando, gente, de uma igreja que se posicionou em ser como Cristo. Amém. E manifestar Cristo nas suas atitudes. Os atos, está falando, do comportamento das nossas atitudes. Então, quando eu vou escolher uma roupa no guarda-roupa, é uma atitude. Eu estou tendo uma atitude naquilo, eu estou tendo uma escolha. E essas atitudes dos santos são vistas, né? São vistas pelo mundo, né? São vistas por Deus. E o próprio Deus está dizendo, olha, a esposa se adornou. Então, a mulher que vai casar, ela se adorna, ela não vai chegar no casamento de qualquer maneira, né? Ela vai ter o dia da noiva, ela vai se preparar, ela vai ficar linda para aquele momento, para o seu esposo, né? Sim. Então, que a gente tenha esse entendimento. Eu preciso me adornar para o Senhor. A cada dia mais, glorificar Ele com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com as minhas vestes. Amém, meu Deus, que lindo. É muito profundo. Não é superficial. Acho que todo mundo vai acabar esse podcast fazendo uma pergunta, né? Se olhando no espelho e se perguntando, né? Qual a intenção das minhas vestes? Estou bonita para o Pai? Porque nós nos vestimos para Ele. A intenção do nosso coração precisa estar nele. E as vestes vai revelar uma parte do que está acontecendo. Aproveitando só para falar sobre isso, sabe? Você que é uma mulher casada, né? A gente está falando de um momento social. Não estamos falando aqui, por exemplo, que a gente vai honrar o Senhor na maneira como nós nos vestimos e comunicamos isso. Mas se lembra que você também tem que agradar o seu marido, mas dentro de casa, né? Aí já é outras vestes, né? Sim, porque aí é um corpo só, né? Aí, então, aí nós não estamos falando dessa intimidade. Porque senão algumas pessoas podem trazer para o lado religioso e rejeitar o que a gente está falando. E a gente não está falando sobre isso, gente. Nós estamos falando, né, para o seu esposo, assim como você se prepara para o seu pai e honra o seu pai, você vai honrar o seu esposo também, né? Claro. E, logicamente, né, agradá-lo nesse sentido. Né? Mas aquilo que você vai fazer para o seu esposo é para ele. Exato. Agora, quando você sai para o mundo aí para viver a vida, você precisa pensar, eu preciso estar honrando o Senhor com tudo o que eu faço, inclusive com a maneira como eu me visto, né? Amém. Me comunico. Amém. O nosso corpo é templo e morada de Deus. É muito grande isso. Deus mora aqui dentro. Então, eu preciso fazer dessa casa um bom lugar, um lugar que Ele se agrade, um lugar que Ele diga, isso, filha, você está fazendo aquilo que vai ser vida eterna para a sua vida. Porque a vontade de Deus é isso,
As pessoas às vezes não entendem. Ah, eu vou agradar a Deus com as minhas vestes, então eu vou agradar a Ele. Não, entende? O agradar a Deus, existe uma explicação nesse agradar que vai fazer bem para a sua vida. Agradar a Deus é vida. É vida, porque se Ele diz algo, Ele entende do que está dizendo. É no mínimo sabedoria, né? Ele sabe mais do que eu. Com certeza. É verdade. É o princípio da sabedoria, né? É esse temor ao Senhor. Exatamente. Sani, que lindo, Débora. Que lindo. Meu Deus, eu tô assim, perplexa. O quanto falou comigo, o quanto veio tantas memórias de pessoas até que chega para mim e fala assim, Débora, eu acho tão bonito como você se veste. E eu falo, Senhor, eu estou evangelizando com as minhas roupas. E que nós possamos continuar agradando a Deus. Assim também como vai ter lugares que nós vamos e as pessoas vão falar mal. Né? Tipo, vixe, como ela se veste. Eu estou agradando a Deus. Isso. Sabe, eu não estou aqui para agradar a homens, e sim a Deus. Porque Ele sim é a vida eterna. Deixa as pessoas falarem, né? Quanto Nossa. mais você sabe quem você é, mais segura você vai estar, inclusive, de como você decide se vestir. É verdade. Então, essa segurança, ela fala de você não se importar muito com o que as pessoas estão dizendo, né? Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou para Deus, né? E isso é o mais importante. A opinião do Criador de todas as coisas, com certeza, pesa mais. Pesa mais, muito mais. Do que qualquer opinião humana, né? Isso mesmo. Limitada. Amém. Meu Deus, Glória muito obrigada. Passou tão rápido. Foi. Muito obrigada, Sani, por Amém. tanto conhecimento, por ser canal de Deus. Como eu aprendi com você hoje aqui. E eu espero que quem também escutou o podcast, com certeza aprendeu também de Deus, através de você. Isso. Se blinda. Viu, gente? Amém. Essa é a última mensagem que eu tenho para dizer. Amém. Se blinde das influências desse mundo. Esse mundo, aquilo que esse mundo dita, não é, né, a influência realmente correta, a influência de Deus para a sua vida. Né? O mundo, na verdade, não está preocupado com o que Deus pensa. Não. Eles querem fazer exatamente o oposto disso. Então, resista, se blinde, não deixa que a moda desse mundo, que essas coisas, não é porque está na moda você vai ter que usar, né? Mas você é que vai dizer, não, isso aqui não é coerente, não combina, não tem nada a ver com a minha essência, não vai entrar na minha vida. Simples assim. Usem o look de Deus. Look. Que Deus olha para você, possa olhar para Deus e falar, look. Deus, isso, filha, me agradei. Amém. Amém, Sani, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada de verdade, viu? Prazer enorme. Amém. Bom, o podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima.